Olá, boa noite. Meu nome é Marlon Ramos da Rocha. Estou fazendo um curso da complementação pedagógica de filosofia. Tá? Estou no segundo período, né, que é o último. Bom, e hoje eu vou apresentar de forma breve os conceitos de Ente, Dasein e Heidegger e um pouco das suas críticas, né, ao próprio Heidegger e alguma atualização, né, algumas atualizações para os dias de hoje, né, como que essa ideia ela pode contribuir, né, do Dasein, do Ente, do ser pro dia de hoje. Bom, inicialmente, né, quem foi Heidegger, né, como proposto? Bom, Martin Heidegger é um filósofo alemão do século XX, muito importante, muito influente, principalmente na fenomenologia e na ontologia, tá? E, e a busca dele central na filosofia, seja na área da política, seja na área da ética, qualquer área, a questão principal é a questão do ser, né? Essa é a discussão dele, né, na filosofia. O que é o ser? Essa é a busca dele, porque é a crítica dele à metafísica tradicional, né? E sobre essa busca do ser. As pessoas não entenderam o que é o ser, e por isso que ele vai tentar, na sua filosofia, mostrar o verdadeiro significado do conceito do ser, tá? E as suas obras principais são O Ser e o Tempo, que é a principal dele, né, discutindo sobre o ser, e a Introdução à Metafísica, que é uma obra também muito importante. Bom, para a gente iniciar então a discussão, o que é o ente, né? O ente é tudo aquilo que existe no mundo, ou seja, objetos, animais, pessoas. Essa camisa é um ente, eu sou um ente, esse negócio de madeira é um ente. Então tudo é um ente. Tudo aquilo que existe no mundo, tudo que encontramos e podemos descrever, isso é um ente. Só que a metafísica tradicional, e essa é a crítica dele, sempre estudou o ente como se fosse algo fixo, algo que simplesmente está aí para ser analisado. Os animais existem? Existem, ok, mas estão aí para ser analisado. Tudo que existe no mundo está aí para ser analisado. Essa é basicamente a ideia e a crítica de Heidegger à metafísica tradicional. Só que Heidegger ele vai criticar essa visão, né? E aí, para ele, olhar para o ente, olhar só para o ente, faz a gente esquecer a pergunta principal. O que significa existir? Dessa pergunta, né, nós conseguimos entender que surge uma questão. Quem é o ser, na verdade? Quem é o ente que se pergunta sobre o existir? A planta pergunta sobre existir? Não. O animal pergunta sobre existir? Não. O mineral pergunta sobre existir? Não. A pedra pergunta sobre existir? Não. Mas existe um ente que pergunta sobre existir. Somos nós, seres humanos. Então, dessa ideia, dessa pergunta sobre existir, somente um deles, somente um ente, somente, pergunta sobre existir, que no caso é o ser humano. Dessa ideia, dessa pergunta, é que surge um conceito que o Heidegger denomina de Dasein, em alemão, né, traduzindo por ser aí, é a melhor tradução, o ser aí. O ser aí, então, o Dasein, é o ser humano, não apenas como um organismo, e sim como um ser que se pergunta sobre a sua própria existência, né? Então, dessa forma, o ser humano é aquele único ente que consegue se perguntar sobre a sua própria existência, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nós temos que fazer nessa vida. Todas essas questões, somente nós fazemos essa pergunta. Do Dasein, então, desse conceito principal na sua filosofia, surge dois tipos de existência que Heidegger vai denominar de existência inautêntica e existência autêntica. A existência inautêntica é quando nós vivemos no automático, seguindo aquilo que todo mundo faz. É quando deixamos que o mundo decida por nós, tá? Essa é basicamente essa ideia da existência inautêntica. Muitas pessoas hoje vivem dessa forma, se a gente pensar, né? Ah, muitas pessoas seguem padrões de beleza sociais, políticos, econômicos, seguindo apenas ideias e seguindo apenas aquilo que os influenciadores da internet dizem para seguir, sem questionar, sem perguntar, sem nada, apenas seguem.
sem saber se vai dar um resultado bom. Então, isso para Heidegger é uma existência inautêntica, quando a pessoa ela não se pergunta sobre si mesma, sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre a sua existência. De outro modo, existe a existência autêntica, que para Heidegger é quando nós assumimos a nossa própria vida. E, de fato, essa existência é fundamental, essa existência, a melhor existência. Quando nós assumimos a nossa própria vida, nossas decisões e a consciência de que somos finitos. Eu gosto até de pensar, né? Uma vez eu vi uma imagem de um círculo, né? De um homem andando em um círculo, e no centro desse círculo existe um túmulo, né? Com uma cruz ali e um túmulo. E o pensamento é de que nós, para Heidegger, nós somos dessa forma, né? Nós andamos nesse círculo, é a nossa vida, o círculo, nós vivemos nesse mundo, nós somos lançados aqui, né? Nós somos ser aí, ser lançados, fomos lançados aqui. E nós andamos nesse ciclo, conscientes de que nós morreremos, nós estaremos mortos. Essa é a nossa única certeza, que nós somos finitos, tá? Então, essa é a ideia, né? Nós somos seres finitos, ser para a morte, né? Essa é a ideia do Heidegger. Então, para finalizar, né? O ente é tudo aquilo que existe, e o Dasein é o único que se questiona sobre o seu ser, tá? Só para encerrar, algumas críticas a Heidegger, né, que são feitas a Heidegger. Uma delas é a dificuldade, né, do acesso a Heidegger, a sua filosofia, a sua linha, ao seu entendimento, porque é uma linguagem muito difícil em alemão, e além de ser difícil, é pouco acessível. Algumas palavras ele que cunhou, ele que criou a palavra. Alemão já é uma língua difícil para se traduzir, e ainda você cria uma palavra em alemão para você traduzir aquilo que o autor está querendo dizer, é algo muito difícil, dificulta esse entendimento do autor, né? Então é uma crítica também, né? Uma outra crítica também que existe, por exemplo, é essa ideia da vida inautêntica e autêntica, que algumas pessoas vão criticar, que é como se fosse uma ideia moralista, onde existe uma forma correta de viver. Bom, são questionamentos que podemos traçar sobre o Heidegger, né? Que não existe uma forma certa, correta de viver. Bom, e algumas atualizações, né, para os dias atuais. Eu já mencionei aqui quando eu estava dizendo sobre, né, a ideia da existência autêntica e inautêntica, quando, por exemplo, na inautêntica as pessoas seguem os padrões impostos pelos influenciadores da internet, né? Isso acaba acontecendo muito, né? Às vezes pessoas também que vivem para agradar as outras pessoas, né? Não conseguem nunca dizer não, sempre dizem sim, exatamente para não desagradar as outras pessoas, sempre para agradar. E quando nós fazemos boas escolhas na nossa vida, nós conseguimos viver uma existência autêntica, mais perto daquilo que nós somos chamados a viver no mundo, né? A nossa missão aqui, a nossa vocação, vamos dizer assim, a nossa essência, essa existência autêntica, né? Então, o questionamento do Dasein, ele continua atual, porque ainda tentamos entender quem somos, por que fazemos o que fazemos e como queremos viver. Ainda assim, esses questionamentos nos acompanham e vão acompanhar eternamente aí até o fim da nossa existência, né? Então, eu acredito que esses são um pouco desses principais conceitos do Heidegger, sobre o ente, sobre o Dasein, sobre a questão do ser, algumas críticas e atualizações para o tempo presente. E desculpa ter passado 4 minutos, mas obrigado pela atenção e muito obrigado pela oportunidade de apresentar um autor muito interessante e muito importante na filosofia para os campos de discussão nos dias de hoje. Muito obrigado.